Imagine um mundo onde a cruz nunca existiu. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, vive uma vida comum, sem pregos, sem sangue, sem salvação. Um gemido eterno ecoa pela criação, dor sem cura, pecado sem perdão, esperança morta. Mas por que isso nos aterroriza? Porque sem a cruz, você e eu estaríamos perdidos para sempre. Descubra como esse evento reescreveu sua história e desperte uma fé inabalável. Inscreva-se agora e mergulhe nessa jornada transformadora. A Bíblia nos revela que toda a criação gemia em dores de parto, esperando pela redenção que viria através do Messias prometido. Em Romanos 8:22, Paulo descreve essa expectativa cósmica, esse anseio profundo por restauração. Sem a crucificação, esse gemido se tornaria um lamento eterno, uma dor sem cura, uma ferida que jamais cicatrizaria. Nós, como adultos enfrentando as pressões do século XXI, muitas vezes questionamos o propósito divino em nossas lutas diárias. Dúvidas assaltam nossa mente quando vemos injustiças, sofrimentos aparentemente sem sentido e um mundo que parece caminhar na direção oposta aos valores cristãos. Mas raramente paramos para considerar como seria se Cristo nunca tivesse morrido por nós. A cruz não foi apenas um evento histórico, foi o momento em que o próprio tecido da realidade foi reescrito. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 1:18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Esse poder não é apenas espiritual, mas transformou completamente a trajetória da humanidade. Mas o que exatamente mudou quando Cristo morreu naquela cruz? E mais importante ainda, como essa mudança afeta você hoje, mesmo que você não perceba? A resposta a essas perguntas revelará verdades que podem revolucionar completamente sua compreensão sobre o propósito divino em sua vida. Sem a cruz, a humanidade permaneceria aprisionada em uma condição espiritual descrita por Paulo em Efésios 2:12, como sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta não é apenas uma descrição poética, mas uma realidade espiritual que definiria eternamente nossa existência. O profeta Isaías capturou essa condição humana com precisão cirúrgica, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós. Isaías 59:2. Sem o sacrifício expiatório de Cristo, essa separação seria irremediável, permanente, absoluta. Não haveria ponte, não haveria caminho de volta. Consideremos por um momento nossa luta diária contra padrões pecaminosos, vícios que nos assombram, relacionamentos quebrados que ansiamos restaurar. Mesmo com a obra de Cristo disponível, enfrentamos batalhas intensas. Imagine enfrentar essas mesmas lutas, sabendo que não há esperança de vitória definitiva, que não existe poder transformador disponível. A palavra hebraica para essa condição é ra, não simplesmente mal moral, mas uma corrupção fundamental que afeta toda a fibra do ser humano. Romanos 3:23 declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem a cruz, essa destituição seria nossa sentença final, nossa realidade inalterável. Mas há algo ainda mais perturbador neste cenário hipotético. Não seria apenas a ausência de salvação individual, mas a ausência completa de esperança coletiva. A sociedade, as instituições, os relacionamentos, tudo permaneceria sob a maldição do pecado, sem qualquer possibilidade de redenção ou restauração verdadeira. A Escritura revela que Deus é simultaneamente perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso, mas sem a cruz, apenas sua justiça seria manifesta em relação à humanidade pecaminosa.
Abacuque 1:13 declara que Deus é tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Sem Cristo, essa pureza divina nos condenaria eternamente. O Salmo 89:14 proclama que justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. A cruz foi o lugar onde justiça e misericórdia se encontraram de forma perfeita. Sem ela, apenas a justiça divina operaria contra nós, demandando pagamento integral por cada transgressão, cada pensamento impuro, cada ato de rebeldia. Em nossos momentos de mais profunda culpa, quando falhamos como pais, quando traímos a confiança de alguém, quando agimos com egoísmo em detrimento de outros, experimentamos apenas um vislumbre do peso da justiça divina. Multiplique essa sensação por cada pecado já cometido e teremos uma pequena noção do que seria enfrentar Deus sem a cobertura do sangue de Cristo. Romanos 6:23 ensina que o salário do pecado é a morte. Sem a cruz, não haveria a continuação dessa passagem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Haveria apenas salário, apenas consequência, apenas julgamento. A morte espiritual seria nossa única herança. A realidade mais assustadora é que essa justiça divina não seria cruel ou excessiva, seria perfeitamente apropriada. Nosso problema não é que Deus seria injusto conosco, mas que merecemos exatamente o julgamento que receberíamos. E nesse mundo hipotético sem cruz, não haveria escape dessa realidade aterrorizante. A esperança cristã não é apenas otimismo humano ou pensamento positivo. É uma âncora firme e segura, como descrita em Hebreus 6:19. Sem a cruz, essa âncora jamais teria sido lançada. Viveríamos à deriva em um oceano de incertezas, sem porto seguro, sem destino garantido, sem propósito eterno definido. Observe como reagimos às crises da vida, doenças terminais, perda de entes queridos, traições devastadoras, fracassos profissionais. Mesmo com nossa fé em Cristo, essas situações nos desafiam profundamente. Agora imagine enfrentar essas mesmas crises, sabendo que não há redenção possível, que não há todas as coisas cooperam para o bem, aguardando no horizonte. O apóstolo Paulo confessa em 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem a crucificação e ressurreição, toda a humanidade estaria exatamente nessa condição, sendo os mais miseráveis, porque não haveria vida além desta, não haveria justiça final, não haveria restauração de todas as coisas. A palavra grega elpis, traduzida como esperança no Novo Testamento, significa uma expectativa confiante baseada em promessas seguras. Sem Cristo, não existiriam promessas divinas de redenção, apenas advertências de julgamento. Nossa expectativa seria apenas deterioração, morte e separação eterna de tudo que é bom, verdadeiro e belo. Pense na pressão psicológica e espiritual de viver, sabendo que seus erros são permanentes, que suas feridas nunca cicatrizarão verdadeiramente, que seus relacionamentos quebrados jamais serão restaurados em plenitude. Essa seria a condição humana universal sem o sacrifício de Cristo. Um desespero existencial profundo e justificado. O ministério da reconciliação, descrito em 2 Coríntios 5:18-20, só existe porque Cristo se tornou pecado por nós na cruz. Sem esse evento transformador, não haveria modelo divino para perdão genuíno, não haveria poder sobrenatural para restauração de relacionamentos, não haveria exemplo supremo de amor sacrificial que inspira nossa própria capacidade de perdoar. Considere os relacionamentos mais importantes de sua vida. Seu casamento, sua relação com seus filhos, suas amizades mais profundas. Todos esses vínculos são marcados por falhas, mágoas, palavras impensadas, ações egoístas.
O perdão que experimentamos e oferecemos nesses relacionamentos é um reflexo direto da graça que recebemos através da cruz de Cristo. Sem o sacrifício expiatório, nossa capacidade natural de perdoar seria limitada pela justiça humana imperfeita. Perdoaríamos apenas quando conveniente, apenas quando o outro merecesse, apenas quando houvesse garantia de que não seríamos feridos novamente. O amor incondicional seria impossível, porque não haveria referencial divino para tal amor. Efésios 4:32 nos exorta: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sem a cruz, a segunda parte desse versículo não existiria, tornando a primeira parte uma demanda impossível de ser cumprida de forma consistente e profunda. As famílias permaneceriam fragmentadas por gerações, carregando mágoas ancestrais sem possibilidade de cura verdadeira. As sociedades seriam construídas sobre sistemas de vingança e retribuição, porque não haveria exemplo divino de misericórdia triunfando sobre julgamento. O isolamento relacional seria nossa condição natural e permanente. Romanos 8:28 promete que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa promessa só é possível porque Cristo redimiu nossas circunstâncias através de seu sacrifício. Sem a cruz, não haveria redenção de situações, apenas consequências aleatórias sem propósito eterno. Nossa geração enfrenta uma crise profunda de significado. Vemos jovens adultos lutando contra depressão, ansiedade e sentimentos de inutilidade, mesmo em meio à abundância material. Agora, imagine essa busca por propósito sem a possibilidade de descobrir um chamado divino, sem a certeza de que nossas vidas fazem parte de um plano maior e eterno. Eclesiastes captura a futilidade da existência humana sem perspectiva eterna. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. 1:2. Sem Cristo, essa seria a nossa única conclusão filosófica válida. Todo esforço, toda conquista, toda aspiração terminaria na mesma futilidade. Morte sem sentido, existência sem propósito transcendente. O trabalho perderia seu caráter vocacional e se tornaria apenas sobrevivência econômica. A criatividade não seria mais um reflexo da imagem criativa de Deus em nós, mas simplesmente expressão de impulsos biológicos. O amor seria reduzido a instintos reprodutivos ou contratos sociais convenientes, desprovido de qualquer dimensão sagrada ou eterna. A filosofia existencialista do século XX, com sua ênfase no absurdo da existência, seria nossa única alternativa intelectualmente honesta. Não haveria fundamento racional para esperança, significado ou propósito, além daqueles que criássemos artificialmente para nos consolar em nossa condição desesperadora. 2 Coríntios 5:17 declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sem a cruz, não haveria possibilidade de regeneração, de transformação genuína do coração humano. Permaneceríamos escravos de nossos padrões pecaminosos, vícios e limitações morais, sem qualquer esperança de mudança real. Pense nas transformações mais significativas que você testemunhou. O viciado em drogas que encontrou liberdade, o pai ausente que se tornou presente e amoroso, a pessoa amarga que aprendeu a perdoar. Essas mudanças refletem o poder regenerativo da cruz. Sem ela, tais transformações seriam impossíveis em nível fundamental. Nossa luta atual contra tentações, padrões destrutivos e fraquezas de caráter seria desesperadora se soubéssemos que não há poder divino disponível para nos transformar.
Romanos 7:24 expressa esse desespero. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sem Cristo, não haveria resposta para esse clamor. O Espírito Santo, enviado em consequência da obra consumada de Cristo, é quem produz o fruto espiritual descrito em Gálatas 5:22-23. Sem a cruz, não haveria derramamento do Espírito, não haveria poder interior para desenvolver amor, alegria, paz, longanimidade e autocontrole de forma sobrenatural e sustentável. As tentativas humanas de autoaperfeiçoamento seriam nossos únicos recursos, resultando inevitavelmente em hipocrisia, orgulho espiritual ou desespero total. Não haveria poder divino operando em nós, tanto para querer quanto para realizar a boa vontade de Deus, como promete Filipenses 2:13. A maior tragédia de um mundo sem cruz seria a condição eterna da humanidade. Hebreus 9:27 estabelece que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Sem o sacrifício expiatório de Cristo, esse julgamento resultaria em condenação universal, porque não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Apocalipse 21:4 promete um futuro onde Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta promessa só é possível através da obra redentora da cruz. Sem ela, as lágrimas, a morte, o pranto e a dor seriam nossa herança eterna. Como pais, nosso maior temor é o bem-estar eterno de nossos filhos. Sem Cristo, não haveria possibilidade de reunião familiar celestial, não haveria esperança de que aqueles que amamos encontrem paz eterna, não haveria certeza de que nossas orações por eles tenham qualquer eficácia além desta vida. A doutrina do inferno não é uma ameaça divina caprichosa, mas a consequência lógica da justiça perfeita confrontando a rebelião humana. Sem a satisfação da justiça divina na cruz, essa seria a nossa única destinação possível, não por crueldade divina, mas por nossa própria condição espiritual irremediável. João 3:36 declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sem a possibilidade de crer no Filho crucificado, apenas a segunda parte dessa declaração seria nossa realidade, a ira divina permanecendo sobre nós eternamente. Mas esta não é nossa realidade. A cruz aconteceu. Cristo foi crucificado, morreu e ressuscitou, reescrevendo completamente o destino da humanidade e, especificamente, o seu destino individual. João 19:30 registra as palavras finais de Jesus: está consumado, indicando que a obra de redenção foi completamente realizada de uma vez por todas. Agora, podemos compreender por que Paulo declarou em 1 Coríntios 2:2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não era fanatismo religioso, mas reconhecimento de que toda esperança humana, toda possibilidade de transformação, toda oportunidade de relacionamento com Deus dependia completamente desse evento histórico singular. A cruz não apenas mudou nossa destinação eterna, ela transformou o significado de cada dia que vivemos. Suas lutas atuais, sejam financeiras, relacionais, profissionais ou espirituais, agora têm propósito redentor. Deus pode usar até mesmo seus fracassos para seu bem eterno e sua glória, porque Cristo redimiu até mesmo o sofrimento e a falha. Colossenses 2:14 descreve como Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrário, e o tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Sua dívida moral foi paga integralmente, sua separação de Deus foi eliminada, sua condenação foi removida permanentemente.
Esta transformação não é apenas teológica, é profundamente prática. Significa que você pode acordar amanhã sabendo que tem propósito eterno, que seus relacionamentos podem ser restaurados, que suas falhas não definem seu futuro, que a morte não é seu destino final. Tudo isso porque a cruz reescreveu sua história. Conhecer intelectualmente o que a cruz realizou é apenas o primeiro passo. Romanos 12:1 nos chama a apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. A resposta apropriada à cruz é uma vida completamente entregue àquele que morreu e ressuscitou por nós. Isso significa enfrentar suas lutas diárias, dúvidas sobre o futuro, pressões financeiras, conflitos familiares, tentações persistentes, com a confiança de que Cristo já venceu todas essas batalhas na cruz. Você não luta para conquistar vitória, mas a partir da vitória já conquistada. Esta perspectiva revoluciona completamente sua abordagem aos desafios da vida. Praticamente, isso envolve começar cada dia lembrando-se de sua nova identidade em Cristo. Você não é mais definido por seus fracassos passados, mas por sua posição como filho amado de Deus. Seus relacionamentos podem ser baseados na graça que você recebeu, não na performance que você ou outros conseguem manter. Para cultivar essa mentalidade redimida, é essencial desenvolver disciplinas espirituais consistentes. A leitura bíblica diária e a oração não são obrigações religiosas, mas encontros transformadores com aquele que morreu por você. Ferramentas como Bíblia Todo Dia podem ajudar a tornar esses encontros algo prazeroso e sustentável, transformando sua vida espiritual em fonte de alegria, não de fardo. A cruz reescreveu seu futuro de forma que você pode nunca compreender completamente nesta vida, mas pode começar a vivê-lo hoje, com esperança em lugar de desespero, com propósito em lugar de futilidade, com amor em lugar de amargura. Esta é a realidade que Cristo conquistou para você. A questão que permanece é: como você responderá a essa realidade transformadora? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir como a cruz reescreveu também o futuro dele.